O apogeu da cultura grega. No volume anterior, apresentamos uma introdução à filosofia e seus principais conceitos, além das origens, possibilidades e a essência deste conhecimento. Analisamos o pensamento dos primeiros filósofos gregos que se preocupavam com o universo, com o cosmo e a evolução deste pensamento na direção do estudo do homem, sua evolução e seu comportamento. E é a partir daí que a filosofia começa a ter um objetivo prático. Vamos então continuar nossa viagem no tempo e retornar à Grécia Antiga. Estamos agora no século V a.C. e a cidade de Atenas está no apogeu do chamado século de Péricles. O povo, a sociedade grega, é quem escolhe o governo que quer para si. É a famosa democracia grega, com o governo do povo, feito pelo povo e para o povo. A cultura floresce por todos os cantos. A escultura grega, com Fídias, atinge padrões de perfeição inimagináveis. O teatro, com suas tragédias e comédias, apresenta vários autores e centenas de atores que embevecem o público. Os rapisodos ou poetas cantores transmitem suas obras em plena via pública. Os gregos, que há séculos se preocupavam com a cultura do físico através dos jogos e lutas, percebem que a cultura e o progresso trazem consigo um aumento nas transações comerciais, tanto dentro da Grécia como com os povos vizinhos. Para tanto, não basta ser jovem e atlético. Faz-se necessário conhecer princípios de administração e comércio. É preciso que se invista em cultura, e é nesse momento que aparecem os sofistas. Naquela época, os conhecimentos básicos eram ministrados nas escolas fundamentais. Os filósofos transmitiam seus ensinamentos, mas eles ensinavam o que lhes preocupava a mente. E nem sempre o que eles transmitiam era do interesse de quem os ouvia. Surge então uma nova categoria de filósofos, os sofistas, que nada mais eram do que professores. Eram filósofos, mas que transmitiam aquilo que seus ouvintes queriam ouvir e aprender, desde que pudessem pagar para ouvi-los. Eles os atendiam, e muito bem, porém com uma condição: eles cobravam pelos ensinamentos. Isto fazia com que os demais filósofos se tornassem seus mais duros críticos e inimigos. Apenas um lembrete. Se Sofia é uma palavra que quer dizer conhecimento, sofistas então seriam os conhecedores. Naqueles tempos, os meios de comunicação eram quase inexistentes. Até ensinamentos escritos eram raros. O que existia era a transmissão verbal, oral. Os sofistas percebem então que a arte da comunicação oral é a que deve ser difundida. Eles ensinam a oratória, a eloquência e a retórica. Oratória é a arte de falar em público. Existem exemplos conhecidos e marcantes na história do Brasil. Por exemplo, trabalhadores do Brasil. Era a frase com que Getúlio Vargas iniciava seus discursos. Brasileiras e brasileiros. Era uma outra forma com que o ex-presidente José Sarney iniciava seus pronunciamentos.
Já a eloquência é a forma de se saber colocar a voz de acordo com as emoções, gritando, sussurrando, mostrando alegria ou tristeza, etc. Companheiros, falarei baixo para ser entendido. Nunca antes o povo foi tão feliz. Por outro lado, entende-se por retórica a arte de enriquecer um texto com palavras bonitas e menos comuns, com ornatos e enfeites. Claro que tivemos alguns problemas, mas esperamos que os percalços advenientes desses impasses sejam dirimidos, sem que sejamos mais loquazes do que mister se faça. Os gregos em geral, e principalmente os filósofos, adoravam conversar com lógica, usando de silogismos para concluir sobre algo. Silogismo era ordenar as ideias em frases, chamadas premissas, que em sequência apresentavam uma conclusão lógica. Por exemplo, todo homem é mortal. Sócrates é homem. Então, Sócrates é mortal. Outro exemplo. Paulo é maior que Pedro. João é maior que Paulo. João é maior que Pedro. Os sofistas gostavam de provocar os filósofos com exemplos de silogismos que levavam a conclusões falhas. Eles usavam de premissas incorretas, chamadas de falácias, e desta forma chegavam a conclusões absurdas. Deus é amor. O amor é cego. João é cego, logo, João é Deus. Eu sou ninguém. Ninguém é perfeito. Deus é perfeito, então eu sou Deus. Pior do que estes casos seria uma demonstração falaciosa. Veja este exemplo. Três amigos vão a uma lanchonete tomar um lanche. Antes de sair, chamam o garçom e cada um lhe dá R$10. O garçom entrega as 3 notas de R$10 ao caixa e recebe de troco 5 notas de R$1. O garçom ladino pega R$2 para si e devolve R$1 para cada amigo. Então, recebendo de troco R$1, cada amigo pagou R$9. Ora, se são 3 amigos, então eles pagaram R$9 vezes 3, igual a R$27. Então temos R$27 dos amigos, mais os R$2 do garçom e teremos R$29. Mas não eram 3 notas de R$10? Onde foi parar R$1? Na verdade, se o caixa devolveu 5 notas de R$1, então eles gastaram R$25. Logo, R$25 mais os R$2 do garçom e os R$3 devolvidos aos amigos dão os R$30 do início. Este seria o raciocínio correto. É por isso que precisamos ter cuidado com as demonstrações falaciosas. Os sofistas foram os primeiros professores e também os primeiros propagandistas de que se tem notícias. Eles apresentavam aos seus ouvintes uma situação terrível que iria acontecer no futuro próximo, mas em seguida vendiam também a solução para evitar-se essa situação terrível. Os sofistas propagavam alguns conceitos interessantes. Com relação à moral, diziam: o único objetivo do homem é o prazer, é estar bem. A única regra de conduta é o interesse particular. Devemos vencer sempre os adversários, sendo a causa justa ou não. A moral, como regra de conduta, é um estorvo que só incomoda o homem. Com relação ao direito, proclamavam: as leis são mutáveis e são pura convenção social. Submeter-se às leis não faz os homens felizes. Grandes criminosos e malvados conseguem êxito no mundo
substituindo a justiça e a retidão pela prudência e a habilidade. A verdadeira justiça é o forte oprimir o fraco em seu proveito. O único direito que existe é o do mais poderoso. E com relação à religião e às divindades, profetizavam: há tanto mal e injustiça no mundo que não dá para se acreditar que o mesmo seja governado pela bondade dos deuses. Bem, com esta análise, podemos observar que os sofistas deixavam os mais fracos e indecisos em pânico, e então eles apresentavam a solução: formar líderes. Líder era aquele que demonstrava poder, mas podia também ser aquele que demonstrasse influência. Podia também ser um líder aquele que, num grupo, apresentasse destaque. Ora, o poder pode ser conquistado à força ou até recebido de um outro poder ainda mais alto. Mas os demais itens, como influência ou destaque, podem ser conseguidos através da cultura, dos estudos. O fraco culto se destaca muito mais que o forte ignorante. Quando queremos testar a influência de alguém na liderança de um grupo, basta verificar a chegada desta pessoa num ambiente qualquer. Prestemos atenção se sua chegada torna o ambiente mais feliz, mais alegre, ou se ele é aquele desmancha prazeres, que de tudo reclama e quando chega no grupo quase ninguém mais fala. Já a questão do destaque pode ser ilustrada por aquele aluno que, justamente por ser o menor da classe e, consequentemente, o mais fraco, estudou mais que todos os outros e a todos procura ensinar. Ele tira as melhores notas e, mesmo sendo o menorzinho, acaba sendo mais notado, o que mais se destaca, e assim tem o respeito de todos. Era justamente aí que os sofistas conseguiam vender seu produto, o conhecimento dirigido a um determinado objetivo. Isto dava aos alunos a confiança, ao professor o prestígio e aos demais a inveja pelo sucesso dos sofistas. Dentre os mais importantes sofistas podemos destacar Protágoras. Ele apregoava ser difícil um acordo comum sobre os conhecimentos pessoais, pois dizia que o homem é a medida de todas as coisas, ou seja, cada qual percebe objetos e coisas, pensa e sente a seu modo. Então, é pouco provável falar-se de um conhecimento que esteja de acordo com todos. Outro sofista que também se destacou foi Gorgias de Leôncio. Ele afirmava que nada existe. Se alguma coisa existisse, não a poderíamos conhecer. E se a conhecêssemos, não a poderíamos manifestar aos outros. Juntamente com uma série de explicações, um tanto confusas, ele procurava demonstrar essa confusa afirmação. Mas vamos deixar agora os sofistas de lado e voltar nossas atenções aos filósofos. Sem dúvida alguma, dentre os mais importantes filósofos, destaca-se Sócrates. Este ateniense, que viveu de 470 a 399 a.C., era filho de um escultor, Sofronisco, e de uma parteira, Fenarete. Casou-se com Xântipa e teve um filho de nome Lamprocles. Sua filosofia era talvez mais fácil de ser entendida do que os nomes de sua família pronunciados. Chegamos então a um dos principais expoentes da filosofia grega. Sócrates dedicou os primeiros 40 anos de sua vida a ensinar a juventude e, a partir dos 70, passou a criticar o regime democrático com sua maneira de dialogar.
Isto fez com que surgissem vários adversários que inclusive o levariam à morte. Ele era uma pessoa simples, calma, tranquila, com um discurso humilde e de fácil compreensão. Era esquisito, baixo, calvo, mas sua presença influenciava simpaticamente o ambiente e quase de imediato se destacava ao iniciar qualquer pronunciamento, tornando-o fascinante. Talvez por humildade, para não falar de suas próprias ideias, dizia ouvir a voz de um gênio, daimon, que o orientava. Sua missão foi a de educar a juventude. Conta-se que um de seus discípulos, de nome Xerefon, teria consultado o oráculo de Delfos para saber quem era o homem mais culto de sua época em toda a Grécia. A resposta obtida pela sacerdotisa de Apolo era que entre todos os homens, Sócrates era sapientíssimo. Tal fato foi propagado por toda a sociedade e o despeito e a inveja começaram a brotar em algumas pessoas. No portal do templo do oráculo de Delfos havia a inscrição: "Conhece-te a ti mesmo", a qual Sócrates tomou emprestada como lema. A situação da época já mostrava indícios de crise na democracia grega e seus costumes. Naquela época, Atenas havia vencido uma importante guerra, a Batalha do Peloponeso, travada contra os persas, e com as conquistas da guerra ocorre um princípio de decadência dos valores morais. Sócrates pregava uma restauração moral como a reforma dos costumes. Ele nada escreveu. Seus feitos foram relatados por seus discípulos, Platão e Xenofonte. Embora soubesse da afirmação da pitonisa, que dizia ser ele o mais sábio de todos, ele afirmava: "Só sei que nada sei". Portanto, deveria haver alguém que soubesse muito mais do que ele. Procurou várias pessoas tidas como sábias e, após algumas perguntas, percebeu que os tais sábios sabiam menos do que ele. Quando queria saber das coisas, ele perguntava qual o logos, ou seja, o conceito que a pessoa tinha de certo assunto. Ele se utilizava de um processo que chamava de maiêutica, ou seja, era o parto das ideias. Talvez isto fosse uma homenagem ao trabalho de sua mãe. De acordo com este processo, ele fazia uma pergunta e, dependendo da resposta, fazia outra, demonstrando a contradição da primeira. Ele prosseguia assim até obter o conceito ou logos do que queria saber. Acontece que este procedimento era considerado por muitos como ironia, pois o interlocutor acabava com as contradições que dizia, caindo na descrença e no ridículo, tornando-se mais um inimigo do nosso filósofo. Certa vez, perguntou a um general o que era a coragem. O general respondeu: "Coragem é atacar violentamente e de frente o inimigo, até vê-lo derrotado." Sócrates então voltou a perguntar: "Se para poupar algumas vidas e conseguir surpreender o adversário, o senhor decidisse recuar a fim de que o inimigo avançasse para depois envolvê-lo e, em seguida, o atacasse pelos flancos, derrotando-o com facilidade, seria isto uma demonstração de falta de coragem?" Perguntas deste tipo eram recebidas como ironias, gerando desconforto ao perguntado e fazendo com que este, ao invés de se tornar um admirador, se tornasse um adversário. No exemplo citado, talvez o melhor conceito de coragem seria a ausência do medo. Sócrates procurava construir uma sabedoria útil, universal e comunicável. Quando a ele apresentavam algum problema, ao invés de resolvê-lo, ele procurava ensinar seu interlocutor a pensar e resolvê-lo. Ficou famoso o fato dele ter conduzido um escravo inculto a resolver um problema de geometria, apenas ajudando-o a pensar. Esta era a maiêutica, o parto das ideias. Vamos analisar um exemplo. Um tijolo pesa 1 quilo, mais meio tijolo. Quanto pesa o tijolo? Há quem responda sem pensar: 2 quilos.
outros divagam e respondem 2,5, e assim por diante. Sócrates, neste caso, pediria que seu ouvinte desenhasse uma balança com 2 pratos. Em um prato, ele colocaria a figura de um retângulo representando um tijolo. No outro prato, ele mandaria desenhar a figura de um peso de 1 quilo, mais a figura de meio retângulo representando meio tijolo. A balança estaria em equilíbrio. No prato do tijolo inteiro, ele tira ou apaga meio tijolo, e no outro prato ele também tira a metade do tijolo que lá havia. A balança continua em equilíbrio, com meio tijolo em um prato e o peso de 1 quilo no outro prato. Se olharmos para a balança agora, vamos ver que meio tijolo está equilibrando a balança com o peso de 1 quilo. Logo, meio tijolo pesa 1 quilo. Como o tijolo inteiro tem 2 meio tijolos, então ele pesa 2 quilos. Sócrates afirmava e repetia: só sei que nada sei. Então procurava sempre os que se destacavam em suas atividades para compreendê-los melhor e analisar suas criações. Falando com os melhores poetas sobre o sentido de suas poesias, percebia que, na maioria das vezes, os mesmos nem conseguiam explicar como chegaram a produzi-las, cabendo mais aos críticos a interpretação das mesmas. Fez um processo semelhante com escultores, pretensos sábios, e também com artistas. Tal foi o constrangimento que a elite ateniense passou com ele, que mesmo seus mais próximos amigos se revoltaram contra ele. Como um poeta chamado Meleto, que não conseguiu explicar sua arte. Um rico criador de cabras chamado Anito, e um político sem expressão de nome Licon, que fizeram uma denúncia pública de que Sócrates estava corrompendo a juventude. Sócrates foi para julgamento no tribunal de 500 jurados, os chamados Heliastas. Talvez nem mesmo ele soubesse do que estava sendo acusado. Defendeu-se com sinceridade, afirmando ter vivido à procura da verdade e que isto talvez tivesse incomodado aos demais, uma vez que ele próprio se dizia incomodado por achar que contradizia o Deus que falara através da pitonisa e que havia dito que ele era um sábio. Como ele achava que não era um sábio, e duvidando de uma comunicação divina, talvez incorresse em grave falta religiosa. O tribunal o considerou culpado por 280 votos contra 220 e ele acabou sendo recolhido à prisão. Mas não por muito tempo, pois certo dia seu guardião entregou-lhe uma taça contendo cicuta, um veneno mortal, informando-o que ele deveria beber até a última gota. Terminava aí a vida de um dos mais influentes filósofos da Grécia Antiga. Mas os estudos e ensinamentos de Sócrates não terminam com sua morte. Seu legado foi repassado a seus discípulos e assim a evolução do pensamento filosófico continuou progredindo. Dentre os discípulos de Sócrates, um que apresentou especial destaque foi Platão. Como já dissemos, Platão foi o discípulo dileto e porta-voz fiel da obra de Sócrates. Teria nascido em Atenas por volta de 429 a.C. e viveu até 348. Na época de seu nascimento, a Grécia havia sido invadida por Alexandre Magno da Macedônia, o que fez com que se iniciasse o processo de declínio do apogeu grego, com sua decadência artística e política. Platão pertencia a uma família nobre, mas a convivência com Sócrates fez com que ele se tornasse simples e realizador.
Entre outras coisas, ele parte para o terreno da observação e começa a perceber a realidade em que vive. Ele olha uma folha de papel retangular, branca. Percebe, olhando-a bem, que ela não é tão branca. É meio bege, meio cinza. Sua forma não é bem retangular. Seus ângulos não estão bem iguais. Nota que a folha foi feita há algum tempo e talvez dentro de mais tempo não mais exista. Conclui então que a folha branca não é bem branca, também não é tão retangular, e que ela existe agora, mas dentro de algum tempo poderá ter desaparecido. Bem, pelo visto, nada é certo. Tudo é e não é. Na realidade, a folha é quase branca, quase retangular, e isto faz com que imaginemos a brancura, a retangularidade. Tudo isto são ideias que surgem em nosso pensamento, embora não estejam perfeitamente na folha, pois foi esta a grande contribuição de Platão, a ideia. A ideia representa um papel importantíssimo na filosofia de Platão, pois ele divide a realidade em dois mundos: o mundo sensível, o da realidade aparente, onde as coisas são apenas sombras, coisas apenas parecidas com o que se quer ver, e o mundo inteligível, o da realidade verdadeira, onde os objetos são as ideias, o pensamento, a razão. Ideia é o que vemos quando olhamos as coisas. Se olhamos um livro, vemos algo nosso conhecido, porque já temos a ideia de livro. Se, no entanto, olharmos para algo que nunca vimos, nem conhecemos, não saberemos dizer o que é, porque não temos a ideia dele. Como exemplo, podemos dizer que, quando lemos, não nos prendemos às letras, porque, como já temos a ideia das palavras, elas surgem independentemente das letras que nem soletramos. No caso de outro idioma que não dominamos, teremos que soletrar com cuidado letra por letra, pois não temos as ideias das palavras. As ideias nos dão o verdadeiro sentido das coisas. As coisas são exemplos imperfeitos das ideias. Podemos lembrar do sanduíche no prato, comparado com o da ideia que tínhamos dele, como exemplificamos no volume anterior. Platão cria uma alegoria, um mundo celestial onde as almas habitam com as ideias. A alma, antes de nascer, pode ser comparada a uma charrete puxada por dois cavalos que voam, um dócil e obediente, e o outro mais irrequieto e desordeiro. Essa charrete é levada por um condutor, a razão, que se esforça para conduzir a charrete com perfeição. Ela circula em um lugar celeste onde estão as ideias, as quais esta charrete, que é a alma, as contempla, mas não com facilidade, pois os cavalos criam dificuldades. Assim, a charrete desgovernada tomba, os cavalos fogem, e a alma fica apenas com a visão que teve das ideias. Se a alma, segundo Platão, vislumbrou e reteve, mesmo que fracamente, algumas das ideias que viu, essa alma será humana. Caso contrário, ela poderá ir para um animal. A origem do homem, então, resulta da queda ou da possibilidade de ter vislumbrado as ideias. Quando o homem nasce, ele não se lembra do que viu, mas certas coisas podem aparecer em sua vida, parecendo-lhe familiares. Pode ser um lugar, uma música ou algum conhecimento que parece estar bem no fundo de seu pensamento. Platão cria ainda o mito da caverna. Esse mito não é um conto comum, mas sim a encenação real da história da humanidade, saindo da ignorância para o plano da consciência. Em uma caverna escura, moram desde crianças um grupo de pessoas que não podem olhar para cima,
mas somente para uma parede à frente ou para baixo. Fora da caverna, um povo civilizado se movimenta, vai e vem à frente da caverna, de tal modo que o sol claro projeta na parede da caverna as suas sombras. Por vezes, essas pessoas de fora conversam entre si e suas vozes chegam aos ouvidos de alguns, mas não de todos. A realidade para eles são apenas sombras que alguns até dizem ouvir. Outros nem ligam, acreditando apenas que não passam somente de sombras. Certo dia, um daqueles moradores, mais habilidoso, sobe pela parede, atravessa a entrada da caverna e entra em contato com a realidade verdadeira. São pessoas que se movimentam, falam, agem. Foi difícil se acostumar com a luz, pois ela era forte e não permitia abrir os olhos à vontade. Finalmente conseguiu enxergar e percebeu que era preciso contar aos companheiros toda aquela beleza e novidade. Voltou para a caverna, contou tudo o que viu e fez o que foi possível para que lhe acreditassem. Mas quase ninguém acreditou nele e ele acabou passando por mentiroso, bruxo, foi perseguido e condenado à morte. Se pudermos nos lembrar e fazer uma comparação, Sócrates foi o símbolo do habitante da caverna, cuja vida cedeu em troca da verdade. Outro conceito atribuído a Platão foi o amor platônico. O amor para Platão é um estado de querer algo que não se tem. É aquilo que falta. Aquele que ama é um ser que procura o seu algo ausente que lhe falta, que está fora dele e que dele precisa tanto, que lhe deixa triste, mesmo por querer algo que nem conhece. Isto impele a pessoa em busca do amor que lhe falta. Platão disse que o que se procura é a beleza, mas a beleza verdadeira está na combinação dos contrários, e estes contrários são o masculino e o feminino. Essa combinação traz o equilíbrio mais perfeito possível e que compensa e gratifica a dádiva de viver. Amor é um fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Camões. Concluindo nossos estudos sobre os grandes filósofos da Grécia Antiga, vamos ver agora a obra de um gênio que elevou a filosofia ao seu ponto mais alto. Aristóteles. Foi o último dos grandes pensadores da Grécia. Na verdade, ele não era grego, mas sim macedônico. Foi amigo do rei Amintas, da Macedônia, e pai de Alexandre, que acabou sendo seu discípulo aos 13 anos, vindo depois a conquistar o mundo da época. Aristóteles foi o pregador da ética e da moral. Ética é a parte da filosofia que cuida do dever ser. Moral é a parte da filosofia que trata dos deveres do homem quanto aos bons costumes. Apenas exemplificando, a moral diz: é bom ajudar ao próximo. Já a ética afirma: devemos ajudar ao próximo. Aristóteles dizia que o bem é a finalidade principal de todos os nossos atos. O bem maior é a felicidade que todos desejamos. A felicidade é o momento de plenitude e realização de nós mesmos. As virtudes do homem podem ser divididas em duas classes: virtudes intelectuais, as do pensamento, e virtudes éticas ou morais. O conteúdo da Ética de Aristóteles é fundamentalmente uma avaliação dos modos de ser do homem, considerando os valores que ele adquire no convívio com a sociedade e suas leis, além das tendências de nascença, isto é, virtudes que partem da alma como uma coisa natural.
Aristóteles afirma que o princípio da vida é a alma. A palavra alma seria depois associada pelos latinos a anima, que significaria sopro vital, vida. É a alma quem dá vida ao corpo. Mas para esta vida existir é necessário haver também uma parte material que lhe confira forma, o corpo. Com a união da forma e do sentido, ou seja, do corpo e da alma, surge o ser humano, o homem. Fim do apogeu grego. Com Aristóteles, praticamente se encerra o ciclo da filosofia grega. A Grécia iria mergulhar numa terrível guerra entre suas duas principais cidades, Esparta e Atenas, que duraria 28 anos e traria consigo a fome, a miséria e várias doenças que dizimariam ricos e pobres. Era o fim de uma das mais avançadas civilizações já existentes sobre a Terra. Estavam abertas as portas para a dominação de outros povos menos avançados e esclarecidos e que fariam o progresso da filosofia ficar praticamente estagnado por quase 2000 anos.